Fala, meus amigos, vamos aqui à nossa análise de fechamento do pregão desta quarta-feira, dia 26 de fevereiro. Ontem eu não produzi análise de fechamento porque eu estava em Campinas, em um evento lá para clientes da Blue3 Investimentos, mas estou aqui de volta e retomando a análise de fechamento do pregão. Lembrando, se essa análise for útil para você de alguma forma, deixa um like, deixa um joinha aí no decorrer dela, e se você ainda não for inscrito aqui no canal, aqui embaixo tem um botão inscreva-se, só clicar nele de forma gratuita aí e ficar antenado em todo o conteúdo disponível aqui, não só na parte de aprendizado, mas também na parte de análise. Vamos lá, vamos começar falando aqui do Ibovespa. O pregão de hoje fechou em queda de 0,96%, respeitando a média, fechou abaixo da média, testou voltar para cima, não conseguiu, de novo tentou voltar para cima, não conseguiu, perdeu as duas últimas mínimas, e Bov vai apontando para reverter sua tendência de alta de curto prazo. Isso vai acontecer se o índice oscilar aí, retornar abaixo dos 123.777 pontos. Qual seria o sinal para reverter essa expectativa, ou seja, reduzir e aumentar, na realidade, a chance de buscar os 130 mil pontos? É um pregão aí de alta, fechando preferencialmente acima dessas duas máximas aqui. Não só da média, mas dessas duas máximas. A gente está falando ali dos 126.717 pontos. Isso seria o sinal mais relevante, na minha opinião, em termos de gerar uma expectativa de caminhar para a região dos 130 mil pontos. Enquanto isso não acontecer, a gente está dentro do movimento de queda, apontando justamente para a reversão da tendência, suporte nesse momento ali na região dos 124.600 a 124.380. A região de suporte antes desse aqui, do 123.777. O mini índice, pegando aqui o mini índice também respeitando ali as médias, enfim, é algo semelhante aí ao Ibov. Só tirar aqui a questão do ajuste. Gráfico de 60 minutos, dá para ver aí um pregão que começou bem, aí opa, fechou aqui acima, vamos buscar oportunidade de compra. O negócio só afunda aqui e reverte essa expectativa e volta a trazer um cenário mais para venda dentro do pregão de hoje. Depois dessa barra aqui da segunda hora de pregão, o foco seria completamente para venda dentro do pregão. Tentou subir de maneira fraca, foco em buscar venda lá em topo descendente no gráfico 5 ou 10 minutos, principalmente ele testando a média ou níveis de resistência, seria mais para buscar a operação de venda. Olhando para o próximo pregão, devido a esse movimento maior de baixa, dá para buscar oportunidade de compra se tiver aí uma abertura mais positiva, superando a máxima desta última meia hora aqui de pregão. O ideal seria para cima, vou pegar até no gráfico de 10 minutos aqui, o ideal seria acima dessa região aqui assim, ó. Dessa região onde tem um topo, tem os fechamentos aqui e tem essa região de fechamento desse fundo. Ou seja, o ideal seria compras de sinais de alta acima dos 127.100 pontos. Abre subindo e passa a proporcionar fundo ascendente, pivô de alta ou outra sinalização de alta que você costuma olhar para realizar as entradas, preferencialmente acima desses níveis desse nível de preço que eu acabei de citar, 127.100 pontos. Seria o mais interessante, na minha opinião. Enquanto se mantiver aqui, abre subindo, mesmo que supere essa máxima, gera um topo descendente aqui em cima desses níveis de resistência, ou mesmo mais aqui acima, foco maior seria trabalhar ainda na venda a favor da atual tendência de baixa no intraday. No diário ainda não está dentro da tendência de baixa. Seguindo para a gente falar do dólar, o dólar no pregão de hoje fechou em alta de 1,07%, até gerou um sinal de topo descendente, ó. O pregão de ontem caiu e gerou um sinal de topo descendente aqui. Só que no mesmo pregão, já volta para cima da média e já supera a máxima do pregão anterior, aumentando a probabilidade de, enquanto o Ibov está apontando para reverter a sua tendência de alta de curto prazo, o dólar está apontando para reverter sua tendência de baixa de curto prazo, que seria oscilar acima dos 5.850 pontos, com a sinalização do pregão de hoje. O dólar volta, inclusive, a fechar acima daquela região que eu já havia citado aqui na faixa dos 5.780. Gráfico de 60 minutos, ó, caiu, abriu aqui, já veio gerando baita candle de alta, o foco é buscar mais oportunidade de compra. Caiu aqui, testou a média, gerou sinalização de alta, foco em compra. Então, enquanto estiver testando níveis de suporte e proporcionando sinalizações mais de alta, foco mais em compra no dólar.
Aqui já tem aí uma retomada de tendência. O que eu olharia para buscar venda? Se perder a mínima desse candle aqui, a partir do próximo pregão, ou seja, oscilar aí abaixo dos 5.801, daria para olhar para a venda? Vou pegar um gráfico de 5 minutos. Isso representa muita coisa? Não, não representaria muita coisa, não. Sendo bem sincero, para dar um sinal de realmente perder força para compra, perder essa mínima aqui, oscilar abaixo, pode até subir depois e gerar sinalização de topo mais próximo dessa média aqui. Tem uma subida que venha buscar essa região, enfim, mas oscilar abaixo desse patamar seria algo mais relevante para se buscar venda na sequência, ou seja, algum rastro no gráfico que demonstre que os compradores não estão tão fortes assim. Vou pegar aqui um gráfico de 30 minutos, a gente tem aqui, ó, tendência de alta, isso aqui é o início de uma correção, então o fato é que se corrigir fraquinho aqui, gerou sinal de alta no próximo pregão aqui de fundo ascendente no gráfico 30 minutos acima da média, ou mesmo abre subindo, revertendo esse topo, o foco é buscar oportunidade de compra. E aqui nesse caso, o ideal seria que as compras acontecessem aí acima dos 5.812, 5.813 ou 5.814. O ideal seria acima dessa região. Reverte esse candle de baixo e passa a proporcionar pelo menos aí fundo ascendente ou mesmo pivô de alta, um gráfico de 10 ou de 5 minutos. E a outra forma seria, que eu já mencionei, ter uma correção aqui para olhar, que aí ficaria até mais interessante para buscar a oportunidade de compra se fizesse isso aqui. Uma correção maior aumentaria a chance de ter um movimento de expansão, um movimento de alta um pouco mais relevante e, consequentemente, trazendo uma melhor relação risco-retorno. Qual a resistência mais importante para o dólar na sequência? Na faixa dos 5.830 aqui e depois os 5.850. Olhando agora para as ações, a PetroR4 no pregão de hoje, eu terminei fechando a Petro aqui, né, sem querer. PetroR4, o fechamento de hoje no 0 a 0, ação respeitando ainda a média. E a região mais importante de preço, na minha opinião, em termos de suporte, 37,70 a 37,30. Como ela vem respeitando aqui, fazendo essas máximas descendentes mais curtinhas, não afastando muito, não ganhando muita força para baixo, tende a trazer alguma oportunidade de compra se superar, quebrar essa sequência de máximas descendentes. Seria uma alternativa. Pegar um gráfico de 120 minutos. A superação dessa máxima aqui, sendo mais agressivo, assim, eu quero pegar o ativo, abrir uma compra aqui, um stop curtinho, mas se der certo eu tenho uma boa relação com o retorno. Eu coloco menos capital aqui, se superar a máxima do pregão anterior, eu amplio um pouco mais o capital, tentando pegar no próximo movimento de subida no papel pelo gráfico diário, só que fazendo a entrada no tempo gráfico inferior, 120 minutos, para tentar pegar um stop mais curto. Essa seria uma alternativa em relação à PetroR4. Lembrando, o que deteriora a atual tendência de alta nessa ação é o retorno do preço para baixo dessa região que eu destaquei aqui dos 37,70 a 37,30. Enquanto isso não acontecer, pela forma que está corrigindo, fica uma expectativa de gerar no próximo movimento de subida a favor da tendência, não só do gráfico diário, mas do semanal, do mensal, então ativo mais alinhado para cima. Depois aqui falando da Vale 3, caiu 0,61%, ela já tinha gerado um sinal no pregão de ontem, que eu tinha comentado com vocês na última análise de fechamento do pregão, e quando ela fez isso aqui, se oscilasse abaixo dessa mínima, ela reforçaria o processo de correção da sua tendência de alta, que somente será revertida se ocorrer aqui um retorno do preço para baixo dos 54,72. Antes tem suporte na média, 56,55, média de comportamento dos últimos 10 pregões, e depois na sequência aqui nesse gap de alta na faixa dos 55,69. Tem oportunidade de compra aqui? Não vejo. Se ela subir superando essas máximas aqui, não gostaria dessa execução. Eu me chamaria mais atenção se ela tiver mais uns 2 pregões aqui assim, depois gerasse um sinal de alta. Daria para avaliar. O ideal é até mais próximo dessa região aqui, ó, para se afastar mais dessa zona aqui de resistência, desse topo, ou mesmo desse patamar aqui. Mas enfim, é um ativo que ainda daria para olhar um pouco mais para compra, falando de swing trade, se eu quiser segurar uma posição aí por 3 ou mais pregões. Eu não estou falando de operação de day trade, não estou falando que ela não vai cair. Ela, pela sinalização que ela emitiu hoje, ela cria uma expectativa que pode vir testar justamente os próximos suportes que eu já citei aqui, não só a média, mas podendo fechar esse gap de alta aqui mais abaixo, no 55,69. Depois da Vale, vou falar aqui das operações que eu recomendo, né, de swing trade dentro do aplicativo DV Invest.
O que é que a gente abriu de posição? Ontem eu abri 2 posições, ontem foi encerrada uma posição, e eu vou mencionar aqui também, foi encerrada mais uma posição no pregão de hoje. Começando pela CPFE3, no pregão de ontem ela atingiu o objetivo que a gente tinha colocado, que eu tinha colocado um pouco mais acima, tentando uma melhor relação risco-retorno. Então essa operação foi encerrada com um ganho aí de 4,35%, isso representou um crescimento de 1% sobre o capital total. No pregão de hoje, de ontem, eu passei recomendação de compra, voltando para compra aqui em TSA4 e MGLU3. Vou comentar logo o MGLU3. Recomendei uma compra depois que essa ação gerou aqui uma nova sinalização de alta. Grande candle de baixo, que perde essa mínima e volta um grande candle de alta, superando essas máximas aqui de novo, criou uma expectativa de poder ter algo para cima. Eu optei por voltar para dentro do ativo. A gente tinha feito uma operação nesse papel, ficamos vários pregões dentro, que terminam saindo com stop de proteção de lucro nessa ação. Então, voltei para dentro de uma posição comprada no ativo. Pregão de hoje terminou aí no 0 a 0, basicamente, uma queda de 0,27%. Cria-se a expectativa de um próximo pregão ser um pouco mais positivo. Vamos ver se ela confirma aí no próximo pregão isso. Tá? Todos os detalhes dessa entrada, dessa compra na MGLU3 está dentro do aplicativo DV Invest, foi uma recomendação feita ontem, na última hora de pregão. O outro ativo que eu voltei para uma compra foi Itaúsa, TSA4. Ela ontem gerou ali uma tentativa de subida, quando eu olhei o papel estava até um pouco mais aqui acima, recomendei uma compra nessa ação, estava muito próximo da média. Pregão de hoje ela caiu 0,44%, ponto negativo, não conseguiu ontem fechar acima da média. E hoje permaneceu abaixo da média. Tá? Mas de qualquer forma, eu arrisquei uma nova entrada de um novo sinal de fundo ascendente, ou seja, ao testar a região do gap de alta, como ela ainda permanece em tendência de alta enquanto não retornar abaixo desse patamar, que está localizado aqui dos 8,79, eu optei por tentar mais uma entrada na expectativa que ela dê continuidade à tendência dela de alta. Não começou bem o movimento, vamos ver se no próximo pregão ela começa a gerar uma recuperação e fechar acima da... terminar a semana aí fechando acima da média. Semana não, né? Já é quinta. Calma, não quero sair já para o carnaval, não. Temos quinta e sexta-feira ainda. Mas fechar o próximo pregão acima da média, no gráfico aí de diário, seria algo bom. Média de 10 dias. Os detalhes também dessa entrada da Itaúsa tá lá dentro do aplicativo do Invest. No pregão de hoje, houve o encerramento da BPAC 11, que era um stop de proteção de lucro. Eu botei até um pouquinho abaixo desses topos anteriores, desses pontos aqui, para segurar a posição, tentando uma melhor relação com o retorno. Ela tinha batido aqui no objetivo inicial da operação, eu coloquei um objetivo um pouco mais para cima, mas terminou que ela não bateu. E aí a gente saiu aqui com stop de proteção de lucro. Essa operação proporcionou um ganho de 1,47% na operação e no capital total um crescimento de 0,24%. Então, mais uma posição encerrada. Então, de maneira geral, agora a gente não tem mais aqui CPFE3, não tem mais BPAC 11, a gente tem MGLU3 e TSA4 e uma compra em andamento de CEMIM 3. Fechou em alta de 0,19%, gerou uma confirmação aqui de um sinal de alta, um fundo também, aqui assim, algo assim, ó, um fundo, vamos ver se ela consegue deslanchar aí para cima, pelo menos com essa subida muito forte para cima, rompendo essa máxima aqui, e esse recuo mais fraco, cria-se uma expectativa, ela se segurando acima da média, dela poder ter algo para cima. Vamos ver se ela confirma. Superação da máxima do pregão de hoje reforça um pouco mais essa expectativa aí a partir desta quinta-feira. Os destaques do dia aqui no Ibovespa, de alta. Ambev, alta de 5,5%, saiu de uma lateralização com gap de alta. Cria uma expectativa de ter algo mais para cima se confirmar esse gap ao superar a máxima do pregão de hoje. Então, se ela conseguir, no próximo pregão, superar os 11,84, ela aumenta um pouco mais a probabilidade de subida. Só que, como no gráfico semanal não foi legal o que ela fez aqui, ó, ela veio, subiu, aí vem, perde esse fundo anterior, então isso gera uma expectativa de quê? De bater nessa região aqui e voltar a cair. Gostaram do assovio aí? Ela voltar a cair, cria essa expectativa. Logo, com base nessa minha leitura, eu não compraria de imediato a Ambev no ponto que se encontra. Eu olharia para
avaliar o movimento de correção em busca de compra, seja se ela superar essa máxima, melhor ainda, para depois gerar correção e buscar entradas aí acima de nível de suporte, ou seja, que a antiga era a resistência na faixa ali dos 11,40 seria um primeiro ponto, e estourando ela, se ela recuar aqui nesse patamar em torno de perto de 11,20. Para quem é mais agressivo, se essa ação perder essa mínima aqui, se ela já, em vez de subir, ela vem e perde essa mínima, seria uma das alternativas de, vou arriscar uma venda, botar o stop aqui em cima e tentar pegar um movimento maior de baixo aqui, que seria do semanal, justamente fazer isso aqui, sendo mais agressivo, tá? Então, ainda é um ativo que eu não compraria de imediato, por mais que tenha subido aqui, tenha gerado aqui algo semelhante a um pivôzinho de alta, então ainda com base no contexto de um prazo acima, não seria o ativo que eu abriria compra. E um destaque negativo do dia, IRBR3, queda de 18,26%. A ação vinha dentro de uma tendência de alta, topos e fundos ascendentes aqui no gráfico diário, tendência de alta, gerou um grande candle de alta que rompe essa máxima, só que depois você não tem uma continuidade, você não tem novas barras de alta, você tem a base de enfraquecimento aqui, volta no nível de suporte e gera um sinal de alta. Quem abriu compra aqui de fundo ascendente nesse ativo, ó, essa perda de mínima aqui me chama muita atenção, no sentido de perda de força. Perdeu a mínima do grande candle de alta, que rompeu topos anteriores, não é um bom sinal. E aí, de qualquer forma, abriu compra, objetivamente, abriu compra, o stop está aqui, ó, perdeu essa mínima, pula fora. Mas eu não saí aqui, perdeu a mínima do último fundo ascendente do gráfico diário, quebrando a estrutura de alta, também pula fora. Mas eu fiquei comprado, vou esperar subir. Sempre, lembre-se sempre que no mercado, não importa o que você usa em termos de análise técnica, análise fundamentalista, saiba gerir o risco, saiba ter uma gestão de risco, saiba minimizar as perdas quando você está errado, quando a gente toma uma decisão e a gente errou na decisão. Se você minimizar essas perdas e buscar maximizar os seus ganhos, a conta vai fechar, vai dar certo no médio a longo prazo. Agora, se você resolver alimentar prejuízos grandes, não sair de posição e esperar voltar, ou mesmo fazer preço médio para diminuir o preço tentando esperar um retorno, não é algo bom. Então, não é ativo que nesse momento, com essa queda aqui, que gere a possibilidade, caiu muito, eu vou entrar comprando. Não vejo essa alternativa aqui nesse momento. Aguardaria o desenrolar dessa barra aqui forte de baixa para avaliar alguma possibilidade de trabalhar numa venda, dependendo da forma como sobe, o foco seria mais venda, porque a tendência que foi revertida na IRBR3. Tá? Mas o fato é aguardar um pouco mais os próximos pregões. Ou como a volatilidade subiu, olhar no máximo para a operação de day trade. E agora pegando aqui pedido de análise, Bradesco, queda de 1,95% no pregão de hoje, tentou voltar para cima da média, perdeu força, perdeu as mínimas dos 2 últimos pregões, cria uma expectativa mais de baixa. É o banco mais fraco, na minha opinião, já venho compartilhando isso com vocês há bastante tempo, e segue sendo isso aí, apontando mais para baixo. Perda da mínima de hoje reforça a expectativa de buscar esses níveis de suporte. A mínima de hoje está aqui nos 11,48 e essa ação tem aqui suporte na faixa de 11,28, na sequência na faixa dos 11,17. Então, também sem possibilidade de imediato de abrir compra nessa ação. VEG3, muito mal no pregão de hoje, queda de 8,68%. A ação já estava dentro de um contexto de baixa. Caiu forte, subiu, aí travou aqui, olha o comportamento do preço em relação à média. Ó. Bate e fica baixo. Isso aqui é um cenário porque para abrir compra, não, mas está aqui gerando um sinal de alta em cima do nível de suporte. Risco maior dessa operação. Então, é bom evitar quando você tem um cenário que está contra você, que é a tendência de baixa. Você tem um risco maior se você opta por arriscar um pouco mais, minimiza o tamanho do capital que você coloca para tomar esse risco. Porque se você tiver, por exemplo, um gapzão desse de baixo, qual o primeiro ponto recomendado? Sair logo na abertura do pregão. Pulou seu stop, tinha um stop aqui, pulou meu stop. Você sai na abertura do pregão. Mas eu não sei o que se vai que ela abre e volta subindo. A questão é o que pelo menos eu sempre pensei para mim, né? Se eu saio aqui, a cabeça está livre. Por mais que, poxa, o prejuízo for um pouco maior do que eu esperava, a cabeça está livre. Se eu não saio aqui e o papel vai afundando, eu vou passar o dia me martirizando
E aí, eu saio agora, não saio agora, não saio agora. Aí eu não sair agora, não vai durar só mais um dia, vai durar mais alguns dias, eu ter agora. Aí você já vai dormir pensando nessa ação, a cabeça termina não ficando livre para você olhar para quê? Para novas oportunidades mais interessantes do que você ficar avaliando um ponto que você vai sair da VEG3. Então, isso aqui é só compartilhando com vocês uma forma de pensar aqui em relação ao mercado, tá? E a tomada de decisão aí, principalmente de sair com prejuízos pequenos e mesmo quando abrir um gap de baixo, qual é o meu pensamento e as minhas ações. Seguindo aqui para falar depois de VEG, lembrando, a tendência desse ativo é de baixo, segue apontando mais para baixo, pegando a expectativa já era de buscar a média, já está testando essa média, mas ainda pode ampliar aí essa queda, pegando a retração de todo esse movimento de subida aqui do gráfico mensal. Ainda pode buscar um patamar de 46,44, 42,96. Tem sinal de compra? Não. Pode até reverter a queda, mas não tem sinal ainda de compra, não. MRV3, queda forte, 7,84. Como vocês já devem acompanhar aqui, quem me acompanha há mais tempo, eu já venho falando que esse ativo é o ativo mais fraco dentro do setor, na minha opinião. Pode ter outro que eu não acompanhe? Pode, mas dentro do setor imobiliário, MRV3 é o ativo que eu não gosto. Assim, olhando para um prazo mais longo, tá em tendência de baixa. Mensal aqui, ó, tenta subir, já bateu lá, já perdeu a mínima de tudo, só afundando. Gráfico diário aqui, ó, perdeu todos os fundos anteriores, tendência retomada de baixa. Tentou subir aqui nas próximas semanas, ou seja, lá no mês de março, tentou subir, bateu nessa região de fundos anteriores aqui, fez topo descendente, fez algum sinal de baixa abaixo dessas regiões aqui, o foco seria trabalhar na venda de swing trade em cima de MRV3. Não estaria comprado nesse ativo, nem no curto, nem no médio, nem no longo prazo. Gerdau, queda de 2%, alta de 2,02% no pregão de hoje, mas a tendência continua sendo de baixa. O ativo perdeu esses fundos anteriores e agora está vindo testar esses fundos anteriores. Se bater aqui nesse patamar e gerar um topinho descendente, o foco seria a venda. Olhando para o semanal, olha lá, caiu, subiu fraco, candle forte baixo, está testando de novo os fundos anteriores do semanal. Sinal de baixa nessa região de resistência não significa dizer que vai cair, vai despencar. Mas, em termos de probabilidade, o risco a ser tomado seria abrir venda para tentar ganhar com a queda. Vamos ver o que vai acontecer nos próximos pregões, mas é um ativo para monitorar e para uma possível venda. Marfrig, e só para mencionar que ela reverte essa tendência se ela voltar para cima dessa região aqui inteira. Ó. Basicamente ali no patamar de 17,70 a 18 reais. A Marfrig subiu 1,53%, ativo que também está dentro de uma tendência de baixa pelo gráfico diário, aqui assim, ó, tendência de baixa. Fraqueza ainda um pouco mais para subir. Pode subir mais? Pode, seria até mais interessante se fosse para buscar venda. Testar níveis de resistência um pouco mais acima. Nesse momento, é uma correçãozinha fraca. Quem tiver comprado de alguma forma contra a tendência, o stop é ou aqui embaixo dessa mínima ou abaixo dessas duas últimas mínimas aqui. Ou seja, ficaria o stop ali na faixa dos 13,57 ou em 13,38. São os dois pontos que eu usaria só. Compraria esse ativo? Eu não compraria, por mais que possa subir. Como eu já disse, o cenário nesse momento não é dos melhores ainda para a Marfrig. Não vejo ainda um indício de força por parte dos compradores que me motive a abrir compra nessa ação. É isso, amigos. Muito obrigado aí por sua atenção. Retomando aí a análise de fechamento do pregão após um dia sem fazer, porque estava fora do meu lugar aqui que eu faço a gravação, seja daqui, desse escritório ou do outro escritório. Mas é isso. Estamos de volta. Espero que você tenha curtido. Deixa o like, deixa o joinha. Comente aqui embaixo quais ações você quer que sejam comentadas, avaliadas na próxima análise de fechamento do pregão. Será um prazer atender. Até mais.